Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Webcast 2010 da Bematec. O objetivo desta edição é orientar o programador de como realizar a instalação da interface USB e realizar a programação via DLL MP2032. Iremos apresentar nesta edição uma breve explicação sobre o pacote da DLL MP2032 e seu respectivo arquivo de ajuda, processo de instalação do aplicativo User Software para a impressora MP4000TH, instalação da interface USB, demonstração de um simples exemplo utilizando a linguagem de programação Delphi 7 e detalhar um pouco o código-fonte do exemplo. Vamos então começar pelo pacote da DLL MP2032. Previamente, baixamos de nossa área de downloads o pacote da DLL não fiscal e alocamos na área de trabalho conforme mostra o vídeo. Ao descompactar o pacote da DLL MP2032, será criada a pasta MP2032_MP4000TH e dentro desta pasta irá conter uma outra pasta nomeada como pacote DLL. Note que há duas DLLs dentro desta pasta, o arquivo siusbxp.dll e o arquivo mp2032.dll. Estas duas DLLs devem ser alocadas dentro da pasta c:/windows/system32 ou na pasta do executável do software. Dentro desta mesma pasta, também é possível encontrar o arquivo de ajuda da DLL, o qual está nomeado como mp2032.chm. Ao efetuar duplo clique, este arquivo será aberto com a divisão de duas janelas. Ao lado esquerdo, estão apresentados todos os tópicos tais como apresentando a DLL, fluxograma de instalação, instalando a DLL e entre vários outros tópicos encontramos o tópico funções. Acredito ser este o tópico mais importante, pois é nele que você pode encontrar todas as funções que podem ser usadas nas mini impressoras Bematec e blocos impressores. Um exemplo é a função Bematec TX, que serve exclusivamente para envio de texto às impressoras não fiscais. Ao efetuar duplo clique sobre a função, ao lado direito é exibido detalhes e exemplos em Delphi e Visual Basic sobre o uso e parâmetros da função. Dentro da mesma pasta pacote DLL, também disponibilizamos a pasta LPT, o qual obrigatoriamente deve ser instalado através do installer.exe, sempre que a intenção é o uso da interface LPT da impressora. E também encontramos a pasta USB, a qual serve para a instalação manual do driver USB. Apesar de ser possível a instalação do driver USB pelo pacote da DLL MP2032, a intenção neste treinamento é que você conheça o driver User Software para a impressora MP4000TH. E é após a instalação desse software que nós iremos instalar a interface USB de modo manual. Vamos à instalação do aplicativo User Software. Previamente, baixamos da área de downloads o aplicativo e alocamos na pasta User Software. Vamos entrar na pasta e efetuar duplo clique sobre o executável Bematec MP4000TH User. Para prosseguir a instalação, clique em OK, Avançar. Não é necessário mudar a pasta de instalação da ferramenta. Clique em Avançar novamente, mais uma vez em Avançar. Clique na opção Criar um ícone na área de trabalho, Avançar e Instalar. Após finalizar o processo de instalação do aplicativo, desmarque a opção Executar Bematec MP4000 User e, em seguida, Concluir. O nosso próximo passo, então, será a instalação manual do drive USB. Para começar a instalação manual do drive USB, é necessário plugar a impressora na interface USB e ligar o equipamento. Automaticamente, a impressora será reconhecida como um novo hardware encontrado. Será aberto, então, o assistente para adicionar o novo hardware. Clique na opção Não, não agora, e em seguida Avançar. Selecione a opção
instalar de uma lista ou local específico avançado e avançar. Marque a opção não pesquisar, escolherei o driver a ser instalado e avançar. Selecione a opção com disco, vá em procurar e direcione a pasta do drive USB criado pelo aplicativo do usuário em c:/arquivo de programas /bematec /mp4000th /user /driver /usb e dê um duplo clique sobre o arquivo bema_usb.inf. Na próxima tela, clique em OK. Note que na próxima janela, em Modelo, está disponível o driver Bematec USB Printer Device. Simplesmente clique em Avançar. Será exibido um alerta que o driver não passou no teste do logotipo do Windows. Basta clicar no botão Continuar assim mesmo, aguardar o processo de instalação e concluir. O drive USB já está instalado e em seguida o Windows reporta a mensagem de novo hardware encontrado. Neste ponto, já é possível realizar testes de impressão na interface USB utilizando o aplicativo de usuário da impressora MP4000th. Basta selecionar a porta USB, clicar em Aplicar e partir para os testes necessários. Como nosso objetivo nesta edição é orientar sobre a programação utilizando a DLL MP2032, não iremos explicar o uso desse software, mas caso tenha interesse em sua operação, poderá entrar no seguinte link: partners.bematec.com.br/bemacast e assistir à edição 145. Vamos agora a uma demonstração prática de um exemplo em Delphi 7 utilizando a DLL MP2032. Vamos nos focar nas principais funções, tais como configuração modelo impressora, abertura de porta de comunicação, emissão de texto formatado, emissão de código de barras, inserção do bitmap na memória da impressora, emissão deste bitmap após a gravação e uma breve explicação sobre como analisar o estado da impressora. Antes de enviar qualquer comando para a impressora, é necessário informar qual é o modelo do equipamento. Logo em seguida, é necessário realizar a abertura da porta de comunicação. Lembrando que para este exemplo, utilizamos exclusivamente o modelo MP4000 na interface USB. Criamos um Text Edit para receber o texto e nossa primeira impressão será em negrito. Após digitar o texto, basta clicar no botão Imprimir negrito. Confira como ficou o resultado. A impressão seguinte será em modo itálico. Então o resultado da impressão será basicamente este. Também é possível emitir em modo expandido, modo condensado, que permite emitir até 64 caracteres por linha, modo expandido duplo, e ainda é possível expandir mais ainda o texto, o que chamamos de modo expandido duplo 2. E se necessário, é possível mesclar as formatações, por exemplo, itálico com negrito, negrito com expandido, expandido com condensado, e assim por diante. Vamos agora à emissão do código de barras. São inúmeros os códigos de barras suportados pela impressora, porém, para a demonstração, selecionamos os principais: EAN13, EAN8 e o Code 128. O Code 128 permite a emissão de um código de barras cuja sua string seja até 42 caracteres. Uma outra facilidade da impressora MP4000th é a possibilidade de inserção de um bitmap em sua memória. Criamos então um botão com o recurso Open Dialog para que seja possível localizar no computador um arquivo bitmap. E ao clicar no botão Cadastre o bitmap na memória da impressora, o bitmap é inserido na memória da impressora e opcionalmente colocamos em seguida
a emissão do bitmap. Ou podemos apenas emitir o bitmap previamente cadastrado na memória da impressora. Veja apenas um exemplo de como ficou a impressão do bitmap que inserimos na memória da impressora. E para finalizar a demonstração do exemplo, implementamos um botão que toda vez que é acionado, irá devolver, no campo de texto ao lado, a situação da impressora. Os seguintes retornos podem ser impressora sem papel, impressora OK ou impressora desligada. Vamos agora entender como a execução é feita internamente no exemplo. O objetivo é que você entenda como foi declarada as funções da DLL MP2032, de que maneira é possível emitir um texto formatado, emissão de código de barras, inserção de bitmap e demais funcionalidades abordadas. Vamos na pasta do exemplo e efetuar duplo clique sobre o arquivo project1.dpr. Isto fará que o nosso projeto se abra para edição. A primeira preocupação neste caso foi a declaração de todas as funções que utilizamos nesse exemplo. Vamos simplesmente clicar no corpo do formulário e vamos ao início do nosso projeto. Note que declaramos todas as funções. Funções para controle de porta e acionamento de guilhotina, funções para gravação e impressão de bitmap, função para configurar modelo da impressora, funções para código de barras, função para impressão de texto e, por fim, a função que nos permite obter o estado da impressora. Logo acima em var, fizemos a declaração das variáveis. Obviamente não é preciso declará-las neste momento, pois só iremos sentir falta dessas variáveis de acordo com as implementações que serão feitas no decorrer do projeto. Vamos então voltar para o nosso form principal e entender primeiramente o combo que é responsável pela atribuição do modelo da impressora. Fizemos um ninho de ifs, nos quais se receberem a primeira posição do combo, no caso 0, irá atribuir para a variável smodelo o valor 1. Se o if receber do combo box o valor 1, irá atribuir para a variável smodelo o valor 0. E ainda se receber o valor 2, irá atribuir para a variável smodelo o valor 5, que significa exatamente o modelo da impressora MP4000. Para entender melhor o que significa esses valores 1, 0 e 5, poderá pesquisar pela função configura modelo impressora no arquivo de ajuda da DLL. E ao final das verificações dos ifs, é executada a função configura modelo impressora, com o valor respectivo ao selecionado no combo. Basicamente, o mesmo processo é realizado na seleção da porta de comunicação. No caso, se a primeira posição 0 do combo for selecionada, a variável sporta recebe USB, e assim sucessivamente para demais valores. E na impressora MP4000TH, também é possível definir o endereço IP para a variável sporta. E é justamente para esse IP que a DLL se encarrega de mandar o texto. E finalmente é executada a função inicia a porta com o parâmetro da porta escolhido no combo. Neste momento, a impressora já está pronta para receber comandos. Inserimos aqui uma caixa de texto para receber um texto qualquer e que será formatado de acordo com as opções de impressão abaixo. Vamos ao exemplo de impressão em negrito. Na procedure deste botão, inicializamos a variável tot com o valor 10. Atribuímos zeros para a variável e retorno para que possamos tratar de forma adequada o recebimento da função da impressora. E fizemos um laço utilizando for. Dessa maneira, o texto capturado da caixa de texto será impresso 10 vezes. Como a nossa intenção é enviar texto negrito, então devemos trabalhar com os caracteres respectivos à formatação. Criamos então uma variável chamada stTexto, que irá receber cerquilha 27 mais 69, concatenar com o texto digitado no campo edit1 e finalizar o efeito negrito com o comando cerquilha 27 mais 70. E ao final da string,
vamos atribuir os caracteres cerquilha 13 mais cerquilha 10, que servem basicamente para pulo de linha após o fim da impressão e até mesmo para esvaziar o buffer de impressão. E logo abaixo, executamos a função dematec.tx, passando como parâmetro a variável esse texto. E após a execução do loop, fizemos uma simples verificação da variável iRetorno, ou seja, se o valor de iRetorno da função for diferente de 1, significa que houve falha na impressão. Caso contrário, a impressão foi realizada com sucesso e solicitamos o corte de papel, utilizando a função aciona guilhotina. Para as demais opções de formatação, fizemos o mesmo procedimento, porém somente mudamos os caracteres de controle. Veja a tabela a seguir. 1 para a formatação negrito, 2 para a formatação itálico, 3 para a formatação expandido, 4 para a formatação condensado, 5 para a formatação expandido duplo e 6 para a formatação expandido duplo 2. Agora vamos à emissão dos códigos de barras. Voltando ao nosso formulário, vamos clicar duas vezes sobre o botão EAN13. A primeira função a ser chamada é a função configura código barras. É esta função que define a formatação do código. Exemplo, qual será a altura do código de barras, a largura, a posição dos caracteres, fonte e a margem de início de impressão. Para maiores detalhes dessa função, orientamos que consulte o arquivo de ajuda da DLL mp2032.chm. Em seguida, inicializamos a variável de retorno com 0 e atribuímos à variável scódigo EAN13 os números para a geração das barras do código. Na sequência, basta implementar a função imprime código barras EAN13 e passar como parâmetro a variável scódigo EAN13. E após a execução da função, também fizemos o tratamento da execução. Se o iRetorno da função for diferente de 1, reportamos erro de comunicação. Em caso de sucesso, aciona a guilhotina. Para as demais opções de código, o mesmo processo foi realizado. Mudamos apenas a variável e o seu conteúdo e a função referente ao código que desejamos emitir. Opção 1. Código de barras EAN13. Opção 2. Código de barras EAN8. E a opção 3, para a emissão do código de barras Code 128. Voltando ao nosso formulário, vamos agora a uma breve explicação sobre a inserção de bitmap na memória da impressora. Primeiramente, criamos um botão que terá o efeito do componente Open Dialog do Delphi, recurso que nos permite navegar no Windows Explorer para que possamos localizar um arquivo. Em nosso caso, o interesse é um arquivo .bmp. Vamos então entender o conteúdo da procedure do botão Cadastre a bitmap na memória da impressora. Primeiramente, fizemos uma simples verificação se o campo edit2.txt terá valor nulo e se a porta de comunicação foi selecionada corretamente. Caso ocorra alguma exceção, será reportado erro de execução. Caso contrário, podemos prosseguir normalmente com a execução do código. Implementamos então a função selectDitree com parâmetro 0, que é o nível de qualidade da imagem, a função cNomeBitmap com parâmetro 0, para defini-la na primeira posição do vetor, a função defineNVBitmap com parâmetro 1, que também é referente à qualidade da imagem, e o parâmetro cNomeBitmap com a devida posição. E após o tratamento e inserção da imagem, enviamos a função para imprimir o bitmap. Neste caso, é utilizada somente a função printNVBitmap. E ao final, solicitamos o acionamento da guilhotina. De volta ao nosso formulário, implementamos um botão para emitir apenas o bitmap previamente gravado na memória. Neste caso, somente há necessidade da função printNVBitmap, informando apenas o parâmetro e o índice da imagem e o modo de impressão.
E finalmente implementamos o comando para a verificação do status da impressora. Primeiro fizemos uma pequena checagem se o modelo de impressora e porta de comunicação estão selecionados, e em caso de sucesso é executada a função LayStatus. Se o valor de retorno desta função for 24, a impressora está OK. Se 0, a impressora está desligada. Se 32, a impressora está sem papel. E ao final da verificação, a variável recebe o texto referente e é exibido no campo edit3.text. E assim chegamos ao final de mais uma edição de nosso Webcast 2010. Para demais dúvidas referente a desenvolvimento com as ferramentas e equipamentos Bematec, estamos à disposição para esclarecê-las. A Bematec agradece a sua participação. Obrigado.